Maldonado Martins, eu sou promotor da 2ª Promotoria de Justiça do Espigão do Oeste, que representa o Ministério Público quando se fala de proteção do meio ambiente. E quando se fala de proteção do meio ambiente, nós falamos em proteção da sociedade. Em razão disso, sabendo que a mata ciliar do Rio Palmeira está 90% dela destruída, e isso tem causado um perigo, uma grave ameaça de escassez de água para abastecer o povo de Espigão do Oeste, o Ministério Público, ao longo de 2010, provocou reuniões técnicas com diversos órgãos públicos das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Apenas para citar como exemplo, formamos um grupo de trabalho do poder público, composto pelo Ministério Público do Estado, pelo Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, pela SEDAM, pelo Batalhão de Polícia Ambiental, pela Emater, INCRA, Embrapa, universidades, no caso a Universidade Federal de Rondônia está participando como uma pesquisadora. Enfim, nós reunimos forças, cada órgão público, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua função, uniu forças com um grupo de trabalho para que nós fizéssemos uma análise real e concreta da situação de destruição de mata ciliar da bacia do Rio Palmeira, e para que nós pudéssemos caracterizar, definir e ter com exatidão a noção do problema, a dimensão desse grave dano ambiental e quais são, de acordo com as nossas possibilidades, estrutura, quais são as soluções técnicas adequadas para a reversão desse quadro crítico de dano ambiental. Em síntese, essa foi a linha de trabalho do grupo formado pelo Poder Público ao longo de 2010. O diagnóstico da situação de degradação da bacia do Rio Palmeira. Depois que nós construímos esse conhecimento, depois que nós, após termos esse conhecimento de causa, depois de uma análise científica do caso, não uma análise empírica ou com base em noções do achismo, não, nós temos hoje uma análise científica do problema. Então nós fizemos uma audiência pública na data de ontem, 30 de novembro de 2010. Essa data é um marco histórico para Espigão do Oeste, porque pela primeira vez, de modo profissional, sério e com responsabilidade, o poder público e a sociedade se reuniu para discutir o assunto, ter conhecimento desse levantamento, desse diagnóstico produzido pelo poder público ao longo de 2010 e debater as soluções técnicas possíveis, sempre, claro, com a colaboração da sociedade. O objetivo da audiência pública no dia de ontem foi promover uma sensibilização da sociedade quanto à grave preocupação que acomete Espigão do Oeste. O povo de Espigão do Oeste corre um risco muito próximo e muito real de não ter água suficiente para desenvolver suas atividades humanas no futuro. Esse problema já começa a acontecer no presente. Em conversas com o Idaron, com o Laticínio, nós sabemos hoje que a produção de leite não é mais a mesma do ano passado. Nós sabemos hoje que existem mais mortes de gados do que o segundo semestre do ano passado em razão da estiagem. Enfim, todos esses problemas estão correlacionados com a água. O gado morre de fome porque não cresce capim por falta de água. O laticínio não consegue produzir leite suficiente como o ano anterior porque não tem gado produzindo leite suficiente como o ano anterior porque o gado está morrendo. Enfim, as atividades econômicas começam a sentir os efeitos negativos desse grave problema de degradação da mata ciliar. A mata ciliar, para quem não sabe, funciona como uma espécie de proteção das águas da nossa bacia hidrográfica. Assim como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar protege a bacia hidrográfica. Ela garante o equilíbrio hidrológico da bacia, ela garante a qualidade e a quantidade da água de modo suficiente para atender a qualidade de vida do povo que habita essa região. Então, sem a proteção da mata ciliar, as atividades econômicas começarão a sofrer as consequências. O produtor deixará de produzir, a indústria deixará de produzir, o comércio deixará de empregar, deixará de vender, começará a faltar trabalho, começará a ter perda de capital, começará a ter perda de renda. O primeiro a sofrer as consequências é o produtor e o que mais sofrerá as consequências será o produtor. A população da cidade também sofrerá, porque não terá
condição de pagar por uma água mais barata. De repente terá que pagar por uma água mais cara para a CAERD, que terá que puxar água de outra bacia hidrográfica vizinha. Isso é um custo para a CAERD. A CAERD é uma empresa privada, ela tem fins econômicos. Por isso a CAERD vai repassar esse custo para a população. A população pagará muito mais por uma água que hoje é fornecida pela bacia do nosso saudoso Rio Palmeira. Então todos perdem nesse processo de destruição da mata ciliar. Diante dessa conotação de preocupação com o homem da região, preocupação com o povo de Espigão, preocupação com a qualidade de vida da presente geração e das futuras gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, é que o Ministério Público provocou a ação de diversos órgãos públicos e também da sociedade civil, que esteve bem representada ontem na audiência pública com a participação de diversos produtores, donos de imóveis, daquela que nós chamamos de primeira etapa de ação. Essa primeira etapa é apenas a primeira de uma sequência de ações que virão no futuro, nos próximos anos. Essa primeira etapa é uma região prioritária escolhida pelo grupo de trabalho e nós participamos disso ontem a todos os produtores que representaram a sociedade civil e ficou constatado que a grande maioria dos produtores reconhecem a gravidade do problema, tem preocupação com a situação e estão dispostos a conversar para uma solução extrajudicial, uma solução sem conflito judicial, sem se interpor medidas judiciais obrigando o produtor a resolver o problema. O poder público está propondo uma solução amigável, um acordo, uma parceria, um diálogo, para conseguir, com base em compromissos do produtor e também com uma ajuda do poder público, naquilo que o poder público puder ajudar, como o fornecimento de mudas, como a entrega de um plano de recuperação de área degradada, o PRAD, enfim, toda essa ajuda, o PRAD, assim como as mudas, tem um custo no mercado. Se fôssemos deixar só para o produtor a reparação do dano, o produtor teria que reparar sozinho, inclusive contratando um profissional para poder elaborar um PRAD para ele, inclusive comprando mudas no mercado, enfim, ele teria um custo mais elevado. O poder público está ajudando para reduzir esse custo, fornecendo as mudas e fornecendo o PRAD. Enquanto, de outro lado, o que o poder público pede para o produtor é o isolamento e cercamento da sua área, basicamente isso. E também o plantio dessas mudas que ele ganhou do poder público. O que o produtor tem que fazer, basta o isolamento e o plantio dessas mudas ganhas pelo poder público. É isso que hoje nós estamos debatendo, é isso que hoje nós estamos tentando compor junto com o produtor, o Ministério Público, o produtor. E no ano de 2011, assim como já existe um projeto sendo executado em Ouro Preto do Oeste com grande sucesso, nós pretendemos também executar o nosso projeto em Espigão do Oeste, chamando a sociedade civil a participar, os produtores da primeira etapa especificamente, para assumir alguns compromissos diante do Ministério Público, assim como o poder público também quer assumir alguns compromissos diante do produtor. E no final, todos conseguiremos avançar nessa missão de proteger a nossa sociedade, de garantir a água para as nossas gerações e futuras gerações e de garantir principalmente qualidade de vida a todos os homens que trabalham e vivem em Espigão do Oeste.